Sejam bem-vindos em nome de Jesus. You are welcome in the Abram name of suas Jesus. Bíblias comigo em Marcos capítulo 9. Open your Bibles with me to Mark chapter Eu 9. queria que você lesse essa passagem bíblica comigo. And I want you to read this scripture with me. Não estou com a voz muito boa. My voice is not very good. Tenho certeza que você vai conseguir ouvir essa palavra muito bem. And I'm sure that you're going to be able to hear this word Nada very vai well. te atrapalhar nessa noite, ok? Nothing will keep you from doing that tonight. Quantos famintos por Deus eu tenho aqui? How many hungry for God do I have here? Deixa eu fazer essa pergunta direito porque isso não me satisfez. Now let me ask this question in a different way because this did not Quantos make me nesse happy. lugar, How many in this filhos place, de Deus, children, sons and daughters of amam a God, palavra de Deus? love the word of God? Amém? Amen? Vou fazer de novo a Now pergunta. let me ask the question again. Quantos leem as palavras de Deus todo dia? How many read the word of God every day? Ui, aleluia, glória a Deus. I promise, eu nunca vi sua mão, I promise I did not look at the hands. mas eu gostei dos gritos, But I amém? did like how you yelled and Amém? shouted. Amen. Amar a palavra do Senhor. Loving the word of the Lord. Marcos capítulo 9. Mark chapter 9. Se você está lá, If diga you're there, amém. say amen. E vamos ler a partir do versículo 14 até o 24. And we're going to read starting on verse 14 until the 24th. Essa é uma mensagem bem simples, This is a very simple message. Bem rápida. Very quick, mas profunda ao mesmo tempo. but it's deep at the same Eu time. sei que se você prestar atenção And I know that if you pay e não se attention distrair, and you are not distracted, não distraia com o irmão do lado, do not be distracted with the people next to não you. distraia com pensamentos, Do not be distracted with your deixe que a thoughts. palavra entre em você hoje. Let the word go into you tonight. Amém? Amen. Eu posso orar por isso? Can I pray for that? Pai, em nome de Jesus, Father, in the name eu of oro Jesus, nessa hora I pray right que a tua now palavra venha como espada de dois gumes, that your word would come as a que two-edged penetre a sword divisão da alma e do and espírito, would penetrate into the division of the soul and the e possa spirit separar, Senhor, and may e separate, nos Lord, edificar, Pai, and edify us, edificar Father. o nosso coração, Edify our renovar hearts, a nossa mente, renew our e dar, minds, Pai, a revelação, and give the iluminação, and shine. Como digo iluminação, guys, em inglês? Enlightenment, Ok, thanks. Para que possas iluminar os nossos olhos, so that our eyes can be enlightened, para que nós possamos enxergar so that we may e see entender and quais são understand os teus caminhos. which are your ways. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Capítulo 9, 14 diz assim: Chapter 9, verse 14. Quando ele se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpretou os escribas, que discutia com eles, e um dentre a multidão, essa é a minha história, um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te a ti o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, que espuma, rilha os dentes e vai definhando a cada dia. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não o puderam fazer. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. Trouxeram o menino a ele. Quando ouviu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo por ele em terra, revolvia o garoto espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo, muitas vezes na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: Tu crês? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino respondeu com lágrimas: Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Quantos estão comigo? Are you guys with me? Ok. Preste atenção aqui. Pay attention here. Eu creio, Senhor. I believe, Lord. Eu gosto mais de uma versão que diz assim: Eu creio, Senhor. I like a version that says, I believe, Ajuda a Lord. minha incredulidade. Help my unbelief. Veja bem, essa história conta, This story, rapidinho, igreja. very quickly, Essa church. história conta This story de is que esse saying menino, that this boy, por muitos anos, o pai disse que ele está possesso por um espírito. for many years, his father said that he was possessed by a A spirit. Bíblia chama de um espírito mudo. The Bible says that it's a spirit of mute Ou seja, o spirits, espírito não, o garoto não falava. meaning that the boy could not speak. Alguns chamam lunático, Others call him lunatic. outros chamam endemoniado. Others call him
Outros chamam que o menino é epilético. Others say that it's epilepsy. Porque o menino se batia, Because he would hit se himself. convulsionava, And he would have convulsions. espumava pela boca. And he would foam in his mouth. E às vezes caía no fogo. And sometimes he would fall Às into the vezes caía fire. na água. Other times into the water. E provavelmente esse menino já era algum adolescente. And this boy was probably a Porque teenager Jesus already. perguntou quando isso começou. Because Jesus asked when that had E o pai started. respondeu que foi desde pequeno. And the father replied that it was Então o since he was menino a devia little ser um boy. adolescente. So he was probably a Então por teenager. toda a vida desse garoto, So throughout this boy's entire life, o pai tinha que trabalhar e tratar com ele. the father had to work and deal with him. Não era fácil para esse pai. It was not easy for this A Bíblia não father. fala onde está a mãe. The Bible doesn't Mas mention the mother, é provável que também era muito trabalho para essa mãe. but it's probable that it was a lot of work for this mother as well. Imagine esses pais And imagine these cuidarem parents desse menino grande, pesado taking nessa care hora. of this boy that was big and heavy at that E diz a time. Bíblia que esse homem levou até os discípulos de Jesus. And the Bible says that this man took him to Jesus' E diz disciples. os discípulos não puderam expulsar o demônio. And he said that the disciples were not able to expel that demon. Em outras versões diz, In other versions it os says discípulos não puderam curá-lo. that the disciples were not able to heal him. E esse pai disse isso para Jesus. And this father said this to Jesus. Jesus lamentou pela incredulidade do povo. And Jesus did not like the unbelief of the Ele fez people. uma pergunta-chave para esse And he pai. asked this father one key Meus question. discípulos não puderam expulsá-lo. My disciples weren't able to expel it. Você crê que eu posso? Do you believe I can? Você crê? Do you believe? E esse homem respondeu algo estranho. And this man replied something very strange. Esse homem respondeu: This man Senhor, replied, eu creio. Lord, I believe. Me ajuda na minha incredulidade. But help me in my unbelief. Quantos estão comigo? Are you with me? Ok, João. Okay, John, Você crê you believe ou não crê? or do you not believe? Que minha pergunta é: você crê? Because my question Porque is, se do you você believe? crê, Because if you believe, Tudo é possível aquele que crê. everything is possible to heal. Senhor, us. Lord, eu creio. I believe. Me ajuda na minha Now incredulidade. help me in my unbelief. Como ajudar você na incredulidade? How to help you in your unbelief? Como ajudar na incredulidade? How to help unbelief? Como ajudar você na sua incredulidade? How to help you in your unbelief? Se você acabou de dizer que crê, If you just said you believe, faz sentido para você? does it make sense Igreja, to you? você está comigo nessa Church, are you noite? with me tonight? Faz sentido isso para você? Does this make any sense to Porque you? não faz para mim. Because it makes none Ou to me. você crê, Either you ou believe você não crê. or you don't believe. Para mim parece contraditório aqui. To me, it seems contradicting. Estão comigo? Diga Are amém. you with me? Say Isso foi o que amen. Jesus perguntou. That's what Jesus asked. Mas olha só, But look, os discípulos depois vieram ao Senhor the disciples came to the Lord e later, perguntaram para ele por que eles não puderam expulsar ou and they, curar o garoto. and they asked him why they weren't able to expel the demons or heal the boy. E Jesus respondeu: And Jesus replied, por causa da sua incredulidade. because of your unbelief. Quantos estão comigo? Are you with me? Promete que você está comigo. Promise you're with me? Uma das coisas que nós precisamos entender aqui é o que Jesus está nos ensinando. One of the things we need to understand here is what Jesus is teaching us. Se esse homem diz que crê, If this man said he believed, por que pediu ajuda para sua incredulidade? why did he ask for help in his unbelief? Uma das coisas que precisamos entender de uma vez por todas, One of the things we need to understand once and for porque a all, falta de entendimento desse princípio because the lack of understanding of this principle nos leva à confusão, igreja. leads us to confusion, E isso church. bloqueia o que nós estamos esperando de Deus. And this blocks what we are waiting from God. Por que eu estou crendo, pastora? Why am I believing, Mas não estou Pastor, recebendo. but I'm not receiving? Por que eu creio? Why do I believe Ainda não chegou. and it still Por didn't que eu creio come? tanto tempo? Why do I spend so much time? Pastora, porque eu oro. Why do I Não pray? aconteceu. Why does it not happen? Nós precisamos entender esse princípio. We need to understand this principle Fé that e faith crer and believing são coisas are diferentes. different things. Fé e Faith crer and têm believing diferentes have significados. different meanings. E é isso que Jesus estava ensinando. And this is what Jesus Olha was o que Jesus teaching. diz em Mateus 17. Abre comigo Look lá. what Jesus says in Matthew 17. Open Olha with que me tremenda there. verdade Jesus diz aqui. Look what a tremendous truth that Jesus Mateus says here. 17, versículo 20. Matthew 17, verse 20. Se você está comigo, diga If amém. you're with me, say amen. Mateus 17, 20 diz: Matthew 17, 20 says, Jesus respondeu e disse: por causa da pequenez da vossa fé. Estão comigo ainda? Leia a partir do versículo 17 comigo. Actually, let's read starting on verse 17 Leia a partir do 16. from the É 16. a mesma história. It's the same story. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trai-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntou em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? A mesma história. E ele respondeu, Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vós, em verdade te digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Diga amém. Say amen. Se nós não entendemos a diferença entre fé e crer, If we don't understand the difference between Não- having faith and believing, não somente causa confusão para nós. not only will it cause us confusion, Um homem que diz que crê a man that says he e believes pede para ajudar a and incredulidade, then asks for help in his unbelief, como também parece contraditório o que Jesus acabou de dizer. as it also seems contradicting what Jesus just O said. que é que Jesus diz? What did Jesus Vocês say? não puderam curar. You weren't able to heal Vocês não him. puderam expulsar. You weren't able to cast Por out the causa da demon pequenez da sua fé. because of how small your faith Olha o que is. diz aqui. Look what it says Só here. que ao mesmo tempo Jesus ensina. But at the same time, Mas Jesus se você teaches tiver fé, that if you have como um faith, grão de as mostarda, small as a mustard você vai seed, dizer a esse monte: you will say to this passa mountain, daqui para lá. move from here to Nada there, vai ser and impossível. nothing will be impossible. Antes de você entrar aí, Before you go into this. veja se não parece comigo que isso é contraditório. Now, don't you think this seems contradicting? Pense comigo antes de você receber a completa revelação. Think with me before you receive the entire revelation. Eu estou ensinando nessa noite, eu quero que você me entenda. I'm teaching you tonight and I want you to understand Vocês estão me. comigo todavia? Are you still with me? Good. Listen to this, igreja. Escute isso. O Senhor disse The Lord que said se você e eu that if you and I tiver fé have faith como um grão de mostarda. as small as a mustard seed, Não tem um grão de mostarda para te mostrar I aqui. don't have a mustard seed to show you here, Mas Deus está falando a fé como um grão de mostarda. but God is talking about faith as small as a mustard Eu seed. sei que nós já falamos que Deus não está falando do tamanho, I know we've already said that God is not talking about the size, mas está falando como a semente funciona. and He's not talking about how the seed works. Não, se você fizer um estudo mais profundo, So if you do a deeper Deus research, está falando como funciona God is talking about how it e works, Deus está falando do tamanho também. and God is also talking about the size. Porque o poder dessa semente, Because the power ou of the como ela seed, funciona, or how it o works, extraordinário, it's extraordinary. é porque é tão pequena. It's because it's so small. Então também fala do tamanho. So it's also talking about the size. Estão comigo? Are you with me? Se você examinar ou pegar ou busque uma semente de mostarda no mercado, So look for a mustard seed in the supermarket. você vai ver que ela é minúscula. You will see that it is so small. Você até para pegá-la é difícil. And even for you to grab it, it's hard. Você tem que molhar um pouquinho o seu dedo You need to get your fingers e wet a fazer little, assim para grudar ela. and do this so that it'll stick to your É tão finger. pequenininha. Of how small that Presta it is. atenção comigo. Pay attention with Não me. parece contraditório Does it not seem Deus contradicting dizer para aqueles discípulos: for God to tell those vocês disciples, têm uma fé pequena, you have little faith, mas se tiver fé como um grão de but if mostarda, you have faith as little as a mustard seed, caramba, come on. what do you mean? Então a fé dos discípulos era menor que o grão de mostarda? So the disciples' faith was smaller than the mustard seed? Sua fé é pequena, Your faith is little. por isso você não curou. That is why you weren't able to heal. Por isso você não operou milagres. That is why you didn't work miracles. Se tiver fé do tamanho de mostarda, If you have faith that's small Você as a move mustard montes. seed, you will move mountains. então que tamanho era a fé desses discípulos? So how big was the disciples' faith? Não era nem do tamanho do grão de mostarda. Was it not even as big or as small O as que a mustard nós seed? podemos ver What we can é que see Jesus não está falando da sua fé. is that Jesus was not talking about their faith. Deus não está dizendo que a fé deles era pequena. God is not saying that their faith was Até a small. tradução da Bíblia é complicada aí. Even the translation of the Bible is Porque complicated o que there. o que Jesus está ensinando Because what Jesus is teaching, é que is não há that nada de errado com a sua fé. there is nothing wrong with your O faith. seu problema Your é problem incredulidade. is unbelief. Você tem fé. You have faith. Deus disse em Romanos capítulo 12:3 God says in Romans chapter 12 verse 3 que todos nós que fomos salvos, that all of us who were o saved, Senhor nos deu uma medida de fé. the Lord has given us a measure Para of faith. cada um que creu, To each one who Deus believed, impartiu uma medida de God fé. imparted a measure Isso of veio faith. pela graça de Deus. This came through God's Quando grace. fomos salvos. How we were saved. Então, se nós temos essa fé em nosso coração, So if we have this faith in our hearts, e basta, and it's enough. basta, It's enough.
basta ser do tamanho do grão de mostarda. It's enough to be as small as a mustard Já seed. pode operar milagres. And it can already work miracles. Então o problema não está em nossa fé. So the problem is not in our faith. Sabe qual é o nosso problema? Do you know what our problem Nós is? gastamos tempo, We spend time, energia, energy, recurso resources para fazer nossa fé crescer. to make our faith bigger Grande, and greater, forte. stronger. Mas você sabe qual é o nosso problema? But do you know what our Não problem é a is? fé. It is not Você tem que faith. gastar recurso, You need to spend resources tempo, and time, energia energy para destruir a incredulidade. to destroy the unbelief. Porque se a incredulidade sair da sua vida, Because if unbelief leaves your life, a fé brota do seu coração. then faith will grow from your heart. A fé brota do seu coração, Faith libera. will grow, will be released from your heart. Ou seja, Meaning você não tem problema em sua fé. that you don't have a problem in your faith. O problema da sua fé The problem of your faith é na sua incredulidade. is in your unbelief. Quantos estão comigo todavia? Are you still with me? Preste atenção, igreja. Pay attention, church. Deus disse para você a semana passada. God told you last week. Eu não estava aqui a semana I passada. was not here last week. Mas disse que foi um tremendo culto. But I heard it was an amazing O pastor service. pregou, você não é comum. Pastor preached about you not being Ou normal. normal. Então, tudo faz, pastor. Comum, normal, igual. Você não é normal. You are not normal. Deus diz. God says. Deus lhe disse quinta-feira. God told you on Você Thursday. não é normal. You are not normal. Você acredita? Do you believe it? Yes. Yes. Deus diz. God says. Você é forte. You are strong. Você tem potencial. You have potential. Eu pus isso em você. I placed this inside of you. O ponto é. And the point is, Você acredita? do you believe? Você me entende? Do you understand? Você pode receber uma profecia. You might receive a prophecy. Eis que você será isso ou aquilo. Oh, you will be this and that. Você acredita? Do you believe? O problema não está em sua fé no The coração. problem is not in your faith in your O heart. problema é quanto que você The acredita. problem is how much you believe. Deixa eu explicar algo para você aqui Let me rapidinho. explain something to you here very quickly. Se você está comigo ainda não estiver dormindo, me dá um glória a If you're Deus. still with me and you're not sleeping, give me a glory to God. Ok. Então Jesus chega para esses discípulos So Jesus comes to the disciples e mostra o problema deles. and he shows them their problem. O problema deles o Senhor diz: The Lord said that their problem você não cura, is vocês não curam, you don't heal, vocês não operam milagres, you don't work miracles, vocês não recebem, you don't receive, porque vocês têm que lidar com a incredulidade. because you need to deal with your unbelief. Pedro, you're receiving this, don't you? Tá recebendo, né, pastor? I can see you drawing. Eu posso ver você puxando. That's Yeah. okay. Good. Let me say something. Deixa eu dizer algo para você. Now let me tell you something. Qual é essa diferença, pastor, entre crer e fé? What is the difference, pastor, between having faith and believing? Eu amo ir no dicionário grego I love going to the Greek dictionary para ir as palavras originais, porque muitas vezes as nossas traduções perdem no nosso idioma. to go to the words in the original because sometimes the translations they lose themselves in our own languages. Como o grego é uma língua muito expandida, ou seja, rica. And since Greek is such a rich language and so broad, Então nós precisamos adaptar em nossa linguagem. we need to be able to adapt it to our language. Então é melhor estudar aí. So it's better to study there. Por exemplo, no dicionário grego, For example, in the Greek a dictionary, palavra crer the word vem believe na palavra pisteuo. comes from the word pisteo. Sabe o que isso significa? You know what that means? Você vai entender agora. You'll understand it now. Hoje, Today, sua vida a partir de hoje your life, starting today, vai ser outra. will be another one. Conhecereis a verdade You shall know the e a truth, verdade te and the libertará. truth will set you free. Quem nos liberta Who sets us é o free? conhecimento e a revelação da verdade. It's the knowledge and the revelation Não of a the verdade truth. humana, Not the human mas a truth, verdade divina. but the divine truth. Estão comigo? Are you with me? Olha o que o Senhor diz. Look what the Lord Olha o says. que o dicionário Or diz. look what the dictionary says. Pisteuo no grego é Pisteuo in Greek uma is opinião an opinion ou julgamento or a judgment onde uma pessoa está totalmente persuadida. where one person is completely persuaded. Read it again, everything. To believe is an opinion or judgment where one person is totally or completely persuaded. Vou falar isso em português. Crer significa uma opinião ou julgamento onde uma pessoa está totalmente persuadida. Quantos entenderam isso? Do you understand this? Tem certeza? Are you sure? O que é que eu quero dizer com isso? What am I trying to say Que o with this? seu crer, That your o nosso belief, crer, our está belief, firmado em suas convicções. is founded on your convictions.
Estão me seguindo? Are you following? Suas convicções Your convictions estão baseadas em suas ideias, are based on your em ideas, seus conceitos. in your concepts. E isto está sujeito à mudança. And this is subject to change. Por exemplo, For você example, não tem o mesmo pensamento ou cabeça de 10 anos atrás. you don't have the same thoughts or the same mind that you had 10 years ago. Se você fez uma faculdade, If you went to se college, você estudou, if you se studied, você aprendeu com a if experiência, you learned with você experience, vai ver que a sua cabeça, you will see that your ela mind, não your é mais a head, mesma de 10 is anos. not the same as 10 years ago. Então, os seus conceitos, So your as suas concepts, ideias your ou ideas, convicções your podem convictions, mudar ao decorrer dos anos. they are able to be changed throughout the years. Estão comigo? Are you with me? Então, isso é sujeito à mudança. So this is subject to change. Então, crer So é believe estar persuadido, is to be é estar persuaded, convicto. is to be convicted. Quando estão comigo? Are you with me? Em sua opinião e ideia. In your opinion or Quando idea. eu digo opinião, And when I say eu estou opinion, falando do seu pensamento, sua ideia. I'm talking about your thoughts, O your que quer dizer ideas. isso, pastora? Traduz isso para mim. Pastor, what does this mean? Please translate it to me. Ou seja, Meaning para você vencer a incredulidade, that in order for you to overcome unbelief, você tem que convencer a sua cabeça que Deus está certo. you need to convince your mind that God is right. Para você parar de ser incrédulo. In order for you to stop being an unbeliever. Pastora, mas eu tenho fé. Pastor, but I have faith. Pai, ajuda na nossa incredulidade. Father, help us in our unbelief. Que para vencer a incredulidade, Because in order to overcome unbelief, ou se aquilo que estamos crendo, or if what we are believing disse in, os discípulos, the disciples said, Jesus, nós oramos por esse garoto, Jesus, we prayed for this boy, mas ele não recebeu a cura. but he didn't receive the Por healing. que, Jesus? Why, Jesus? Por causa da sua incredulidade. Because of your unbelief. Para vencer a incredulidade, In order to overcome unbelief, eu preciso mudar a mente. I need to change my mind. Eu preciso mudar as minhas ideias. I need to change my Eu ideas. preciso mudar as minhas convicções. I need to change my Eu convictions. preciso mudar a minha cabeça. I need to change my head. Eu preciso renovar a minha mente I need to renew my com a mind palavra de Deus. with the Word of Se a God. palavra de Deus, If the Word of aquilo God que ele disse, or what He said, eu consegui mudar a minha mente. if I'm able to change my mind with Se o it, que Deus me disse if what God told se me torna convicção em minha cabeça, becomes a conviction in my head, nada é impossível para mim. nothing is impossible for Sabe me. por quê? You know why? Porque você está pronto. Because you are ready. Sua fé está pronta. Your faith is Mas ela ready. não vai sair. But it will not Ela come não out. vai operar. It will not Até que a work sua mente mude. until your mind changes. Quantos estão comigo? Are you with me? Olha o que a palavra fé quer dizer. Look what the word faith is. Vem do grego pistes. Comes from the Greek Quer dizer, pistis, uma persuasão segura naquilo que cremos. which means a secure persuasion in what we believe in. O que quer dizer fé? What does faith A mean? fé inclui crer. Faith includes Você believing. precisa crer para ter fé. You need to believe in order to Inclui o have crer, faith. It includes Mas é muito believing, mais do que crer. but it is much more than just A fé é believing. uma ação. Faith is an action. Não é isso que diz Tiago capítulo 3? Isn't that what James chapter 3 Se você says? tem fé That if you have E faith não tiver ações, and you have no não deeds tiver obras, and you have no sua works, fé é then your faith is morta. dead. Ou seja, Meaning a minha fé that my faith é crer em estar persuadido e convicto, is to be persuaded and convicted então agir. and then act. Se você diz que crê, If you say you mas believe, as suas ações but your actions não correspondem ao que você diz que crê, do not correspond to what you say you believe não in, é incredulidade. then it is unbelief. Suas ações Your têm actions que ir de acordo need to be com o que according você fala. to what you say. Se você diz que crê, If you say you believe, mas não se levanta e faz, but you don't get up and do it, então sua fé é morta. then your faith is dead. Quantos estão comigo? Are you with me? Quando eu creio, When I believe, quando eu estou convicto, when I'm você convicted, está recebendo, não está, meu irmão, lá atrás? do you receive over there? Estou vendo que você está recebendo. I can see that you're Quando você receiving. crê, When you Quando believe, você está convicto, when you are quando convinced, você está convencido when you dessa are verdade, convinced of this truth, você se levanta, then you get up, age, you e act, ninguém pode te and parar. no one can stop Por you. isso que nada é impossível para você. That is why nothing is impossible for Por you. que nada é impossível para And você? why is nothing impossible for Não é you? porque você tem poder todo-poderoso. It's not because you're the Almighty É and you porque have all the nada é power. impossível. It is because nothing is Nada pode impossible. parar. Nothing can Quando stop eu you. acredito em mim When mesma, I believe in myself, quando eu acredito no que Deus diz para mim, when I believe in what God tells Deus me, diz que eu posso, if God says I eu can, posso. then I can.
Se Deus disse que vai fazer, If God said He'll do it, então Ele vai fazer. then He will do it. Como que nós dizemos que cremos And how can we say that we e believe não nos movemos? and we don't move? Porque pistis Because pistis é uma palavra verbo que gera ação. is a verb that generates action. É um verbo que gera ação. It's a verb that generates action. Isso é pistis. This is pistis. O que eu quero dizer? And what am I trying to say? Quando você disse que crê When you say you believe, e o que você crê, and what you believe, convencido, convinced, é de acordo, is é according exatamente o que Deus disse. exactly to what Sabe o que God vai said. acontecer? Well, you know what will Isso happen? vai te mover This will move à you prática daquilo que você crê. to the practice of whatever you do believe in. Vou fazer uma pergunta mais clara. I'm going to ask you a question. Quantos aqui creem How many here believe que se você impor a mão no enfermo, that if you lay hands over a sick, no nome dele, in His name, eles serão sarados? they will Levante be a mão. healed? Raise your hand. Sim? Eh, Todos creem? Everyone believes? Não levante a mão. Now do not raise your hand. Quantos impõem as mãos no enfermo? How many lay hands over the sick? You know what I mean? Vocês estão entendendo? Você levantou a mão comigo. You raised your hand Very with me. excited. Muito animado. Que se você pôr a mão no enfermo, That if you lay hands over the esse será sick, sarado. that they will be healed. Mas não vai pôr a mão no But enfermo. you don't go and you don't do it. So what kind of faith is that? So, que tipo de fé é Me essa? entende? Do you understand Não há this? problema em nossa fé. There's no problem in our faith. Nós sabemos em nosso espírito. We know in our spirit. Mas nós temos que convencer esta cabeça. But we need to convince this head. Nós temos que convencer a mente. We need to convince our mind. Porque o espírito está assim, ó, igual Because você fez agora. the spirit is just like what you did now. Você fez assim, ó. You went like this. I believe, Me, I believe, I eu believe, creio, eu I believe, creio, I eu believe. creio, eu creio. Isso é o que você acabou de fazer. That's what you just Então did. você está pronto no espírito. So you're ready in the Mas a spirit, sua cabeça lhe para. but your head stops E se you. não acontecer? What if it doesn't E se não happen? for? Oh, what if it's E not quando it? ia? Or what about E this? sei lá. And what about E that? não sei o And quê. what? And I don't know about this. E aí ela lhe convence. And then it convinces you. Convence você. It convinces you. E aí a fé And then faith, shrink. it shrinks. Diminui. Shrink. Encolhe. Fica presa dentro de você. It's stuck inside of you. O Senhor diz, a fé The Lord said, sem faith as ações without deeds é morta. is dead. Se você está dormindo, diga amém. If you're sleeping, say amen. Gilmar, eu tenho sérios problemas com você depois desse culto. Zumad, we're going to have some big problems after service is done. Ok? Vamos falar sobre aquela medicina que você vende. Let's talk about that medicine that you sell. Vamos ver se tem umas vitaminas para você. Let's see ok? if we can get you some vitamins. Estão comigo? Diga amém. Are you with me? Say amen. Pastor, o que fazer então? Pastor, what do we do then? O que é que eu tenho que fazer, pastora? So what do I have to do? O último versículo e a gente encerra aqui. Last verse and we're going to end here. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. Abre comigo Romanos 12. Não importa se você já sabe de Open with memória. me to Romans chapter 12. Doesn't matter if you already memorized it. Romanos capítulo 12. Lê comigo mais uma vez. Romans chapter 12. Que a palavra de Deus diz que quando nós lemos a Bíblia, Let's read it again because the Word of God says that when we read the nossos Bible, olhos são abertos. our eyes are opened. Olha Romanos 12, 1 e 2 diz. Look at Romans 12, verses 1 and 2. Estão lá? Are we there? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Vou lhe fazer uma pergunta. I'm going to ask you a question. Você entendeu o que nós acabamos de ler? Do you understood what we just Quantos read? entenderam o que acabou de ler? How many understand what we just O read? que foi que o Senhor disse agora? What did the Lord say just now? Transformai-vos Be pela transformed renovação by the renewing da vossa mente. of your mind. Aí você vai experimentar. Then you will experience. Quando eu vou experimentar? When will I experience? Quando eu vou conhecer a vontade de Deus? When will I know the will of God? Quando eu vou experimentar essa vontade? When will I experience this Boa, will? agradável e perfeita. Good, pleasing, and perfect. Quando eu transformar a minha mente. When I transform my mind. Me estão entendendo, igreja? Do you understand me, church? E o que é que o Senhor está dizendo aqui para nós? And what is the Lord telling us here?
Eu vou te responder isso em uma pergunta. I'm going to answer you this with a Presta question. atenção, por favor. Pay attention, please. Pastora, é possível Pastor, is it possible eu ter fé no meu coração for me to have faith in my e ser heart incrédulo do mesmo tempo? and be unbelieving at the same time? Yes. Sim. É possível Is it possible ter fé de Deus em meu coração to have God's faith in my e heart ser incrédulo ao mesmo tempo. and be unbelieving at the same time? Então o que é que eu tenho que fazer, pastora? So what do I have to do, Pastor? O Senhor disse que tudo que eu crer, The Lord says that everything I believe, todo aquele que crê, that all those who believe, é possível. it's possible. O que é que eu preciso fazer, pastora? Now what do I need to do, Pastor? Eu preciso trocar a minha mente. I need to change my mind. Deixa eu lhe dar uma boa notícia nessa noite. But let me give you some good news Eu tonight. quero orar por você e lhe despedir nessa And I want to hora. pray for you and then let you go. Olha para mim, igreja. Look at me, church. Quantos vocês estão comigo ainda? How many are still with me? Isso vai exigir trabalho duro. This will require hard work. Isso vai exigir trabalho duro. This will require hard work. Se você não se tornar, If you do not se become, você não, me perdoem, por favor, eu não quero te agredir nessa and I'm noite. sorry, I don't mean to offend you tonight. Eu sei que às vezes a minha força ofende algumas pessoas, I know that sometimes my strength offends some people, mas isso não é meu coração, but this is not my heart. ok? All Isso right? não é meu coração. This is not my Então heart. deixa eu falar do meu coração para você. So let me tell you about my heart. Ou nós nos arrependemos da nossa preguiça, Either we repent from our ou nós laziness, vamos perecer na or incredulidade. we will perish in unbelief. Porque o Senhor diz: Because the Lord says, estude, estude a palavra de Deus, study the Word of para God, apresentar so that you can a si present mesmo aprovado, yourself and be approved. para que você seja aprovado. So that you are approved, Você precisa estudar a you palavra. need to study the Word. Eu não entendo, igreja, And I don't understand, quando é que church, servos de Deus when the servants of God, chegam para nós, they come to uns us para os outros, or one e another, diz: eu detesto estudar. and they say, I hate studying. Quando você diz isso, When you say você diz: this, vou condenar minha mente para sempre à ignorância. you say, I will condemn my mind forever to ignorance. Vou condenar para sempre I will condemn a minha forever mente my mind a perecer na to ignorância. perish in ignorance. Quando você não estuda, When you don't você study, não transforma a mente. you do not transform your mind. Você precisa amar estudar a palavra de Deus. You need to love studying the Word of God. Ler, Read, estudar study, e meditar na and palavra. meditate on the Word. A Bíblia diz em Josué 1:8, The Bible says in Joshua se 1:8 você fizer isso, that if you do this, você fará o seu caminho prosperar. you will make your ways Fará o prosper. seu caminho bem sucedido. Your ways will be well succeeded. Estão comigo? Are you with me? Nós somos. We are. Fale isso comigo, Say igreja. it with me, Com church. todo amor. With all Com todo love. amor que eu tenho por With você. all the love I have for you. Faça isso comigo. Do this with me. Eu tenho a culpa. I am to blame. Eu tenho a culpa I am to blame da minha própria incredulidade. for my own unbelief. Se eu não creio, se eu estou em incredulidade, If I don't believe, if I have se a minha unbelief, mente if my mind não está convencida pela palavra de is Deus, not convinced by the Word of God, se a minha mente if my não há mind, transformação, if there's no se na transformation, minha mente if in my mind não há mudança, there's no change, eu sou o único culpado. then I'm the only one to blame. Nenhum pastor, No one pastor, nenhuma igreja, not one nenhuma church, denominação, not one denomination, nem mesmo o pastor que te feriu. not even the pastor who hurt you. A ferida entrou, The wound came in, a ferida entrou the wound came e in permaneceu and stayed por causa da incredulidade. because of unbelief. Porque se você crê Because if you no believe poder do sangue de Jesus, the power of the blood of Jesus, você é curado da ferida. you are healed from your wounds. Vocês estão comigo? Are you with me? O que é que eu quero lhe dizer nessa noite? Eu quero que você leve isso para o seu coração. And what do I want to tell you tonight? And I want you to take that with your heart. Tem algo acontecendo com esse casal aqui, não tem, pastor? Esse casal que você me disse que eu tenho que orar, porque eu estou vendo alguma coisa aqui nele. Is this the couple you told me to pray for? Eu não Because I sei see quem é, something porque with você them. conhece melhor que eu. I don't know who it is because you know them better than I do. Deixa eu explicar algo para você. Let me explain something to you. Só um pouquinho, meninos. Just
Bem baixinho. Deixa eu explicar algo para você. Let me explain something Essas são to as you. unções diferentes, ok? These are the different anointings. A minha unção, o meu manto, My anointing, my para receber de mantle Deus, is to receive from alimentar God, vocês, to feed e you, dirigir essa casa. and to drive, to lead this house. Se eu for pastorear vocês, If I am to pastor eu you, perco a direção. then I lose the direction. Então eu pastoreio junto com meu esposo. So I pastor along with my husband. Essa unção de sarar e cuidar está nele. The anointing to heal and to care for Por is in isso him. que nós somos um time. That is why we are a team. Porque eu Why? chuto, Because ele defende. Eu chuto, I kick ele defende. and he defends Ele them. protege. And he protects. Ele é o goleiro. And he's the Nós one todos who formamos um helps, and time. we all create, we all come up with a team. Estão comigo? Are you with me? Por isso que ele conhece mais as ovelhas de perto do que eu. That is why he knows the sheep closer than Porque I quando eu do. estou rompendo algo no espírito, Because when I'm breaking through something in the avançando a spirit, igreja em estrutura, advancing the church in structure, ele está cuidando de você, he's igreja, taking care of you, junto church, com outros pastores. along with the other pastors. Então o pastor me disse que tem um casal que eu tinha que orar hoje. So pastor told me that there was a couple Porque o I needed to pray Espírito for. de Deus mexeu no coração do pastor. Because the Spirit of God moved the pastor's heart. Eu sei que você vai orar depois do culto. I know you'll pray for them after Eu sei que essa é a service. sua direção. I know it's your direction. And I really respeito isso. And I really respect that. Mas a hora de orar é agora. But the time to pray O is now. Espírito de Deus moveu meu coração agora. Spirit of God moved Se my nós heart orarmos just now. depois- If we pray later, Nós vamos orar pela fé, we will pray by faith, mas perdemos a unção. but we lose the anointing. Amém? Posso Amen. orar por vocês? Can I pray for you? Vem cá na frente, então.